Você acha que a adubação em si, ela é boa? Eu vou te dar 3 segundos para você pensar. E aí? A resposta é não. A adubação não é boa. Ela pode inclusive adoecer e até matar a sua planta. Já imaginou isso? A adubação em si, ela não é boa, mas dependendo da forma como você utiliza, pode mudar completamente o cenário. A primeira forma é o excesso de adubação. O excesso de nutriente na sua planta pode chegar a matar a sua planta pelo excesso ou pela falta de nutrientes. Pela falta de nutrientes, o seu adubo está pobre e muitas vezes você nem sabe dessa condição. Existem plantas específicas para nutrientes específicos. Existem plantas, por exemplo, as plantas de sol, que necessitam de mais cálcio, ou seja, casca de ovos e outros nutrientes específicos para plantas de sol. Então a adubação ela deve ter uma certa atenção dependendo do tipo de planta. Você não pode exagerar, por exemplo, com o nutriente boro em plantas que não necessitam de boro. Na natureza, as plantas estão constantemente sendo adubadas. E uma dúvida que muitas pessoas têm é em que período devo fazer a adubação? Com quanto tempo eu devo adubar a minha planta? E a resposta, na verdade, deveria ser diariamente, porque na natureza é assim que ela recebe a adubação, diariamente. No entanto, a gente pode exagerar muito nessa adubação e por isso é necessário ter um período bem espaçado de tempo. Existem alguns elementos que as plantas absorvem sozinhas, tanto na natureza quanto dentro da sua própria casa, no seu jardim, que são carbono, oxigênio e hidrogênio. Esses você não precisa se preocupar, nem eu. Através da rega, através do ar do próprio ambiente, as plantas absorvem esses elementos. No entanto, existem alguns necessários para a adubação e nutrição da planta que a gente precisa doar para ela, que é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Esses elementos devem ser inseridos no substrato da planta para que ela possa se nutrir e evitar adoecimento. O nitrogênio você pode encontrar em estercos de animais bovinos ou em farinha de ossos. O fósforo em farinha de ossos e peixe. E o potássio em farinha de algas e cinzas. E existem ainda outros nutrientes que são essenciais para a sua planta, como boro, magnésio, enxofre, e esses podem ser colocados ou doados à planta de forma mais espaçada, uma adubação de 3 meses, 4 meses ou até 6 meses. Até porque esses nutrientes não devem ser colocados de forma exagerada, sempre diluídos ou misturados no substrato. Mas como saber se a planta realmente está necessitando de uma adubação? Porque na natureza a gente sabe que ela já recebe diariamente, mas dentro de casa a gente precisa doar. Então a planta ela dá alguns indícios de que está necessitando de mais nutrição. As suas folhas escurecidas, murchas ou até mesmo velhas e caídas podem indicar a pobreza do seu solo e do seu substrato. Assim como o ser humano, quando estamos com a imunidade baixa, estamos mais suscetíveis a doenças. As plantas da mesma forma. Quando oferecemos uma adubação pobre, sem nutrientes, as plantas também podem adoecer mais rápido ou adquirir pragas. Com isso, é necessário você sempre observar as suas plantas em casa e quando for comprar uma nova muda, uma nova plantinha, deixar ela um pouco separada das outras, analisando se realmente ela não veio já contaminada. Assim você evita a proliferação daquele fungo ou bactéria.